que acontece é quase um desserviço relacionado à medicina do esporte, é esse apelo comercial de falar de performance, desempenho, e às vezes os colegas têm a mão solta. Não, eu estou indo no médico do esporte ou no médico de performance e eu estou usando XYZ. Você está entendendo? Infelizmente, essa é a realidade. Quanto menos conhecimento técnico relacionado à ciência de fato, maior vai ser o peso farmacológico. Bom, tudo bem, Maurício? Prazer. Bom demais te ver aqui, atleta samurai. Boa. Você sabe que dentro da medicina do esporte, cara, a gente tem algumas abordagens que são mandatórias. Primeiro é a interface da saúde com o exercício. Existe um limite onde o exercício deixa de ser saudável e passa a ter mais repercussões negativas, deletérias à saúde no sentido amplo do que não. O primeiro passo, na verdade, é a gente contextualizar possíveis riscos existentes relacionados à prática desportiva. Os riscos, eles são abordados sob a ótica cardiovascular, sob a ótica musculoesquelética, sob a ótica metabólica. Riscos cardiovasculares, a gente quer evitar um evento súbito, né? Uma morte súbita, uma parada cardiorrespiratória, né? Picos hipertensivos, arritmias. Esses detalhes. Sob a ótica musculoesquelética, a ideia é entender se você tem ou não algum baseline, algum fator de risco pré-existente, seja ele muscular, tendíneo ou próprio articular mesmo, pra gente ir ponderando. Mas assim, ó, o cara vem aqui, médico do esporte. É pra todo mundo ou é só pro cara que, que sou atleta, fazer o Ironman, ou é pro cara que tem uma atividade física e precisa do acompanhamento? É interessante essa colocação, né? Ainda mais nos dias de hoje, onde existe quase que uma comercialização da medicina. Eu acredito que, na verdade, todos deveriam passar por um screening dentro de um colega médico que tenha o conhecimento na interface com o exercício, não necessariamente esporte. Você imagina o seguinte, tem um indivíduo sedentário. Para a gente combater o sedentarismo, é qualquer movimento que a gente consiga fazer no dia a dia. Atividade física. Atividade física é o que a gente faz de exercício, de movimento que gaste caloria, gaste energia acima do repouso. Exercício físico é uma atividade devidamente estruturada, numa frequência semanal, numa intensidade, numa duração. Esporte, o desfecho é competitivo. Você entendeu? Hoje, o que a gente tem observado é o quê? Muitas vezes, os indivíduos, eles expõem o organismo a situações quase que extremas para ele, por falta de conhecimento. Receba a inteligência. A gente sabe que o melhor exercício é o que é feito, com certeza. Os benefícios são inúmeros, né? É difícil a gente conseguir pontuar apenas a limitação do benefício cardiorrespiratório, benefício musculoesquelético. Hoje a gente tem estudos evidenciando repercussões no cognitivo, né? Então, quer dizer, a gente sabe que o exercício, o músculo em atividade libera algumas substâncias que têm repercussões favoráveis em outros tecidos, em outros órgãos, né? Que são as miocinas, substâncias liberadas pelo músculo em atividade. Então, voltando à sua pergunta, não. O ideal é qualquer um interessado em ingressar num programa de exercício. Faz sentido entender como ele se encontra e se ele apresenta ou não possível fator de risco pré-existente para que o exercício seja o mais seguro possível. E eu posso ter um pouco assim de tranquilidade de falar para você que quando a gente consegue modular esses riscos pré-existentes, a gente consegue ter acesso a essas realidades. O indivíduo pós-infarto fazendo maratona, por quê? Porque ele sabe o risco que ele tem, o possível limitante que ele tem, de que maneira ele modula. E vai conseguir essa treinar limitação. Exatamente. Agora, o que acontece é quase um desserviço relacionado à medicina do esporte, é esse apelo comercial de falar de performance, desempenho, e às vezes os colegas têm a mão solta. Não, eu estou indo no médico do esporte ou no médico de performance e eu estou usando XYZ. Você está entendendo? Infelizmente, essa é a realidade. Eu acho que quanto menos conhecimento técnico relacionado à ciência de fato do exercício do esporte, maior vai ser o peso farmacológico. Tudo errado, tudo errado. Você entendeu? Então, a gente precisa tomar esse certo cuidado. Então, eu incentivaria, independente de qualquer interação, nível de atividade. Faz sentido você entender se você tem ou não possível limitação, qual seria a limitação e de que maneira você consegue ter o benefício do exercício físico na sua rotina. Né? O meu caso, por exemplo, aqui, ó, eu sou um cara que faço exercício físico regular, né, assim... Você treina quantas vezes por semana? Todo dia. Todo dia? Todo dia. O que você tem treinado? Segunda, corrida e musculação. Terça, bike e musculação. Quarta, corrida e musculação. Quinta, bike e natação. Sexta, corrida. Sábado, corrida e bike. E domingo, bike. E quando você fala corrida e bike, corrida e musculação, são 2 sessões de treino no dia? 2 sessões de treino. Uma de manhã e uma no final do dia. É só de sábado que não, né? Que é um treino cruzado, que aí é na paulada, né? Sai da bike e já vai correr. E domingo você falou que você treina o quê? Só bike. E você falou que é de manhã e no final de tarde, né? De manhã e no final da tarde. Esse de manhã em jejum? Jejum assim, né? Sem comer nada, mas eu tomo carbo durante o treino.
Tá. Intra-treino você tem Intra-treino alguma toma carbo, abordagem. Tá, entendi. E nessa rotina de treino, tá tendo alguma queixa? Nada. Dor, desconforto? Zero. Nada? Zero. Tá, isso é o primeiro detalhe que faz sentido eu dar de feedback positivo para você, né? Essa validação é muito importante. Porque muitas vezes, durante a rotina de exercício, é comum o organismo ter reações pertinentes. O nosso corpo reage ao estímulo que ele é exposto. Então, uma coisa é a gente falar que tem um desconforto muscular após uma musculação, né? Outra coisa é articular. A articulação a gente já começa a prestar um pouco mais atenção, né? E aí faz sentido a gente entender essas situações relacionadas à interface com o exercício, se são meramente exercício dependente ou situação clínica dependente. Então, imagina que você tem a sua rotina dentro da sua profissão. Provavelmente, em centro cirúrgico, você não está descansando. Provavelmente você está ali de pé. Então, não são raras as situações de lombalgia, desconforto lombar. E às vezes o exercício também pode estar associado. Então, ao mesmo tempo que o exercício ele pode fortalecer e amenizar a repercussão deletéria da sua exposição do trabalho, né? Então, é muito importante essa interface. Então, é bacana saber que você não está com desconforto nenhum, né? Sem queixas nesse sentido, né? E vou resumir com 2 palavras. Parabéns! E fala para mim, você falou de suplemento, esses detalhes, né? Esses suplementos que você faz uso, você presta atenção na marca que você está tendo acesso ou você vai no preço? Como é que Não, eu presto atenção na marca. Coisas de qualidade, né? Você sabe que um dos grandes cuidados que a gente tem que ter é o risco de contaminante, cara. De suplemento mais comum nos derivados de proteína, né? Peptídeos, né? O que é pior, cara? Os derivados de proteína ou nesses pré-treino maluco aí que a galera... Os dois, né? Os dois, né? Em relação a pró-hormônio, para não falar hormônio em si, são os derivados de proteína, creatina, né? Já os pré-treinos são os derivados anfetamínicos, né? Os estimulantes. Você não sabe nem o que tem ali, né? É complicado e quem sabe não tem interesse em demonstrar. Então isso é um negócio muito complicado, cara. E isso é interessante a gente pontuar. A vigilância sanitária, ela tem todos os critérios, né? Existe uma portaria específica, 222, relacionada a isso. A BNT reativou agora uma comissão específica para estudar esses assuntos. Tem a legislação, só que a fiscalização, às vezes, que é deficitária ou às vezes não consegue suprir o território nacional, e aí a gente tem acesso a essas informações por aí. Outro dia teve um resultado aí de suplemento, acho que era de whey protein, e tinha suplemento que é zero de proteína. Zero de proteína. Nossa! É quase um placebo. É só não, farinha, não que o né? placebo não faça efeito só, também. Só farinha da farinha não colombiana ainda, né? Da farinha ruim, Não, é só ruim. Da farinha carboidrato refinado, né? É. Voltando à sua pergunta, sim, né? A gente tem que prestar atenção na qualidade do suplemento, os pré-treinos, principalmente as repercussões cardiovasculares. Às vezes o indivíduo está fazendo qualquer exercício, já tem uma resposta desproporcional. Já acorda com taquicardia, né? Com a frequência mais alta do que o habitual dele da rotina, às vezes tem desconforto. E a galera do treino, Maurício, você sabe que tem os caras samurai, né? Tem os caras que falam, eu tomo esse pré-treino, não faz nada, não bate. Só dá uma dormência. Quando fala que toma o pré-treino e bate, é onde a gente tem que se preocupar. O coração chegou a bater. Ela bateu, caraca. Bateu aonde? Bateu o que? Fala aí. Os contaminantes aí de repente, entendeu? Tem uma galera que gosta, né, do diferente, né? E os derivados de proteína, né, principalmente aí, eu costumo sempre fazer uma analogia, né? A parede é uma proteína e os tijolos são os aminoácidos, né? Então existem suplementos derivados, né? São os peptídicos. Você pega a creatina, né? São 3 aminoácidos, arginina, metionina e glicina. Os suplementos, teoricamente, com creatina, eles têm aí uma concentração considerável, muitas vezes, de contaminantes derivados de testosterona, de hormônios anabólicos. Então, às vezes, o indivíduo está fazendo uso no suplemento, então esse é o principal desafio hoje que a gente tem em relação à suplementação. Tem países que os caras fazem estudo, tem países que o Comitê Olímpico fornece o suplemento, só que, às vezes, o nosso país não tem essa possibilidade exatamente por esses detalhes. E, às vezes, a má fé, cara, que tem nessa galera da indústria também. Porque dá resultado, né? O hormônio dá resultado. Né? O hormônio você nem precisa treinar direito. Então, pois é. Enantato de testosterona, acetato de trembolona, tato de premabolan, boldenona, resultado tá dando, né? E assim, então, ó, pensando que você tá falando uma coisa básica, pra mim, né, que sou um cara que faz endurance, o que dá pra gente usar de suplemento, né, com segurança, assim? O que eu devo usar? Água. Boa. 5% de desidratação, cai rendimento em 30%. Boa. Spar ergogênico, água. Boa. Água não tem nem gosto, as pessoas não têm hábito. Você pisou aqui, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Água. Boa. Seja bem-vindo. Água. As pessoas deixam de lado, você entendeu? E às vezes a pessoa vai lá, não, mas eu tô tomando o isotônico, eu tô tomando o sachê de sal, mas esquece do básico. Eu costumo falar em situações críticas, o exercício é uma delas, o esporte é uma delas, né? O avançado é o básico bem feito, Maurício. Pega o básico, se atenha no básico e vão pra cima. O básico.
Só o básico. A prova em si, ela é um desafio. Você vai ter dificuldade. O seu corpo vai pagar o preço. Não é o momento de você fazer um piquenique. Não é o momento de querer ficar fazendo live ou de querer, você entendeu? Isso aí é um desafio hoje existente, né? As pessoas entenderem, olha, você está entrando no universo atlético. São pessoas que acordam atleta e vão dormir atleta. Você acorda marido, pai, ortopedista, do nada inventa de treinar, aí vira cirurgião, ortopedista, depois volta de novo a ser atleta. Você tá entendendo? Então, quer dizer, a gente precisa entender de que maneira o exercício, a prática desportiva pode modular de maneira favorável a vitalidade e não desfavorável. O exercício, ele pode estimular, por exemplo, a sua imunidade, mas ele pode debilitar. Pode, ainda mais endurance. Então, é característica do exercício dependente e, às vezes, perfil do indivíduo naquele momento dependente. Para uma noite aí dando plantão. Você é louco. E inventa de fazer esse Eu treino. acordo com dengue. Você tá louco. Se hoje um dia você dormiu, eu acordo com dengue. Vamos livinho com dengue. Mas você entendeu? A qualidade do treino não é a mesma. Você vai sustentar com o mindset. Você não vai assimilar aquela carga e às vezes isso está favorecendo o deletério. Seja uma lesão ou coisas nesse sentido, entendeu? Então é muito desafiador quando a gente vai falar da prática desportiva em si, com desfecho competitivo. É muito legal a gente ter essas metas na rotina, né? Isso eu acho que amplia um pouco o seu compromisso com você mesmo. Eu costumo falar, às vezes eu atendo atletas, atendo pacientes de maneira geral, eles não se colocam na agenda deles. Eles são ótimos prestadores de serviço para os outros, mas eles não estão na rotina deles. Você entendeu? Você fala, pô, que lua que a gente tá aí? Pô, tá na lua crescente, cara. Pô, que filme que tá no cinema? Pô, você tem filhos, cara. Você entendeu? Olha, isso é viver. Sim, que você falou agora é o lance do nosso canal também, né? É o Saúde Esporte Sem Nóia. Sem nóia. Você começou falando isso, o esporte é bom demais. O esporte te traz muita coisa boa. Mas também, você cai numa loucura aí, cara, que é isso, né? O cara, ele sai dessa... Ele perde a família, os amigos, não sei o quê, e cai nessa loucura aí de não se encaixar, cara. Às vezes a gente pode ter repercussões deletérias de coisas muito boas, né? Dose dependente, saber o equilíbrio, isso é importante, né? Eu estava até agora aqui com um atleta de alto rendimento, né? E a gente estava conversando disso. Se você quer realmente observar no atleta de alto rendimento melhora de performance, é quando ele tira o pé da competição, sai no holiday, no final de ano e volta e reapresenta. Você vai ver que ele vai estar um pouquinho mais cheinho, a composição corporal vai estar um pouquinho mais desfavorável porque teve liberdades nutricionais. Toblerone, aqueles lanches de micro-ondas, pipoca, tudo que engorda máximo. A rotina de treino caiu, mas das variáveis da aptidão física, 99,9% estão melhor. Legal. Por quê? Porque a rotina, ela debilita. Ela debilita, mas o atleta, ele aprende a interagir com o conceito de resiliência. Pega um bambu, entorta o bambu. Vai, né? E solta. O atleta, você vai entortar no máximo e vai soltar, ele vai continuar dentro da normalidade. Agora pega o paciente. Você mudou um pouquinho assim, ó, tac, já quebra. É isso, né? A gente não tem vida de atleta, né, cara? A gente não tem a qualidade de sono que um atleta tem, tem muita alimentação que um atleta tem. Eu, pelo menos, Recebe como atleta, pô. Não é nossa profissão. Não, justamente, assim, não durmo como atleta, eu tenho coisa pra pagar, tenho que trabalhar, tenho não sei o que, então assim. Filho, esposa. Então não adianta eu querer treinar como atleta sem ter vida de atleta. Não me diga. E são detalhes, né? Chega um momento, são detalhes. Na verdade, eu costumo dizer, ainda mais no nosso país, o atleta, para ser atleta, antes de mais nada, ele tem que ser teimoso. Você entendeu? Porque ele vai ignorando. O corpo fala, pô, tô cansado. Não, tô cansado não. Você vai superando, vai correndo. Não, pô, vou fazer uma prova. Quer dizer, você imagina, a gente tava falando agora há pouco aqui, né? Dessas provas, né? As ultra da vida aí. Pô, o cara vai pedalar 14 dias sem parar. Você entendeu? Cara, mas eu sou maluco, mas tem uns caras bem mais malucos. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. Cara, e é interessante, porque quando a gente tá próximo desse atleta, né? Na vigência das competições, você vê o atleta oscilando o humor. Ele sai de um extremo de euforia, de repente começa a chorar e tá ali. Imagina, 14... No Ironman já é assim, que são 12 horas de prova lá. Você, a hora que você fala, puta, que da hora. Então, fala, essa merda, né? Passou, coisa né? de chifrudo, né? Já tirei foto, tá bom. Então você, porra, o que eu tô fazendo aqui, cara? Fala, eu acho que eu tô sentindo o tornozelo. Será? Então é foda. Mas é difícil. Imagina o cara 14 dias. É difícil. Bora. Aí, a gente tava falando então sobre os estímulos de treino. Fala um pouquinho aí sobre a ótica nutricional. Se você fosse dar uma nota de 0 a 10 pro seu padrão nutricional, sendo 10 a melhor dieta possível, que nota você daria? 2. É dois. Oi? 2. Você acha que pra ser 10 falta o quê, Maurício? Porra, tudo. Meu padrão nutricional é uma merda. Jura? É. Bem merda. E olha que interessante, né? Bem, interessante você bem falar ruim. assim, Franzo, de 0 a 10 é 2, é uma das maneiras de eu avaliar o seu autoconhecimento e entender o que você acha que é ideal ou não. Eu tenho certeza que você sabe o que é ideal, tanto é que você se classifica como 2. Alimentação é muito importante na interface com a prática desportiva.
Mas, ao mesmo tempo, a gente tem atletas performando em pleno Ramadã. Olha que bizarro que é. Você, sua rotina. Você faz triatlo há quantos anos? 12. 12. Esse padrão nutricional seu existe há quantos anos? Esse agora, esse é uns 5, 6 anos. E você vê que você continua na rotina, treinando, né? Fazendo as suas provas, né? Isso são detalhes importantes, porque são situações passíveis de melhora, de ajuste, né? Isso é que é a principal diferença. Quando você pega um atleta de alto rendimento, quando a gente chega e questiona qual é o seu principal objetivo? Tem atleta que fala assim, meu objetivo é ser atleta profissional. Tem atleta que chega pra você e fala assim, meu objetivo é ser campeão do mundo. Simples assim. Fala campeão do mundo, beleza? O campeão do mundo, de 0 a 10, como é que tá a dieta? 11. 11. Como é que tá o seu treino? 11. 11. Tô Como é ótimo. que tá o recovery? Tem que ser. Ou seja, ele mesmo sabe, né? Isso é muito interessante. Tem algumas modalidades, luta, a gente observa isso às vezes, né? O atleta, ele sabe que ninguém treinou mais que ele. Ninguém se cuidou mais sobre a ótica alimentar, fisiculturismo, a gente observa bastante isso. Então, quando ele chega ali, na verdade, é um palco para ele se apresentar. Ele não vai buscar a vitória ali, né? Igual só vai parte curtir, da guerra lá, né? O cara fala, não, pô, você tem que entrar já com a vitória consolidada, né? E não buscar a vitória na guerra em si, né? Mas é interessante. Você faz quantas refeições ao dia, Maurício? Refeições? Tipo, muita comida mesmo, muita. Uma refeição. Qual que é? O café da manhã, almoço ou jantar? Jantar. O resto são snacks. Snacks. Quantos snacks você faz ao dia? Uns 2, 3. Quantos litros de água você toma por dia, Maurício? Incluindo no treino? 4 litros. 4, 5 litros. 5 litros de água. Legal. O melhor critério pra gente ver hidratação é densidade urinária. 5 litros. A escala, né? A escala de Armstrong, você vê a cor da urina. Que isso? Bacana. Isso é bacana, viu? 5 litros e meio, isso aí. Você sabe que na interface com o exercício que eu estava falando, que se hidrata também, o tempo de esvaziamento do gástrico, a média, 17 ml por minuto. Isso aí vai dar, em 15 minutos, 255 ml. Ou seja, a galera, às vezes, que não tem a rotina de se hidratar e quer se hidratar de uma vez só, tomou, vai ficar igual um baiacu, né? Fica igual um baiacu. E outra coisa, e toma demais também, começa a urinar pra caralho. Exatamente. E sem contar a endurance, que é o que você gosta de fazer, às vezes a galera que se emociona, quer se hidratar intra-prova, pode diluir demais o sódio, faz hiponatremia dilucional. Isso aí é uma urgência, cara. Vai dar dor de cabeça. Eu não sabia. Dá. Você entendeu? E às vezes pode culminar aí com repercussões realmente, edema cerebral, esses detalhes interessantes. Hábito intestinal, hábito urinário normal. Quando foi a última vez que tomou remédio para verminose intestinal? Posso falar, esse é o padrão que a gente encontra, infelizmente, no alto rendimento. Nem. Atleta olímpico, atleta aí de expressão mesmo internacional, você pergunta, eles não têm na rotina. E tem ainda uns colegas que são mais old school. Não, deixa eu pedir o parasitológico de fezes. Eu já medi o parasitológico. Você tá entendendo? Eu falo, não, deixa eu fazer um PPF aqui, deixa eu ver se tem ou não, né? Cada um tem a sua conduta, mas é importante ser abordado esse assunto. Você entendeu? A gente sabe que às vezes a galera tem uns inquilinos por aí. Você tá suscetível, né, cara? Exatamente. Ainda mais que a gente fica incentivando a hidratação, incentivando a ingestão de verdura, legumes, frutas. E não depende da nossa higiene, né? O ambiente às vezes favorece. Tá no restaurante, entendeu? Coisa assim, isso, cara. Exatamente. Suplemento. O que você está tomando de suplemento, Maurício? Nitrato. Que horas você está tomando nitrato? Tudo de manhã. Nitrato, citrulina, né? Que é o Superbit lá, que vem nitrato, citrulina e creatina. Aí sim, cara. Creatina, qual que é a dose? 3 a 5 ali. Então, Tá, bacana. Um scoopzinho, né? O scoop tem 3, tá? Um pouquinho mais, 3 a 5 gramas, né? E o whey, quando, assim, que nem hoje, quando não deu pra almoçar, já tomo um whey, não sei o quê, e logo depois do treino. Que whey você tá tomando? Eu tomo da Mu, da Mais Mu lá, tomo da Adu. Você sabe aquela classificação deles, né, em relação ao isolado E o concentrado? Eu tomo isolado. Eu tomo isolado. Você pega o leite, geralmente, né? Vem do leite, né? Você tira o carboidrato, gordura, o que sobra ali é a proteína. Tem uma parte mais ralinha, que é a caseína. Caseína no interior a gente dá pra porco. Né? Quando começaram a aplicar em humanos, eles falaram que é baixo valor biológico. Tem que usar a caseína à noite. Se você tirar o teu de caseína, fica uma proteína integral, concentrada. Integral, em inglês, o aditivo é whey. O whey protein concentrado, quer dizer, o teu de caseína é menor. Agora eu entendi. Se você tirar toda a caseína, fica um whey protein isolado. E se você favorecer a digestão dele, é o hidrolisado. Ou se você for ver no mercado, o hidrolisado é mais caro. É mais caro. Só que na estratégia de marketing, de business, né? O que eles falam? Fala que é um 3W, um blend. Eles falam que é tudo. É o concentrado, tudo. Isolado, tem um pouquinho de cara. Exatamente, entendeu? Mas é interessante. E esse whey protein você toma que horas? Depois do treino. Tá, no pós-treino. Pós-treino. Bacana, bem interessante. Viu? Chega a ter algum desconforto em relação ao suplemento? Zero. Não, nenhum, né? Você falou que você usa os carbos intra-treino, né? Carbo intra-treino. Isso é um dos principais cuidados que a gente tem que ter, né? A concentração, o tipo de gel. Às vezes a galera faz diarreia osmótica, né? Tem desconforto, náusea. E um grande lance, assim, não sei como que tá. A galera quer emagrecer, né? E aí, descuida um pouco do carbo, né? Você não tem energia, como que você treina? Então, como que você consegue dosar isso de quanto que eu tomo de carbo, que eu quero emagrecer, e aí também não posso
posso me quebrar no treino. Boa pergunta. Isso é importante, né? Na verdade, as pessoas precisam entender qual que é a via metabólica que o exercício que ela pratica, qual que é a via metabólica predominante. Existem exercícios de alta intensidade e curta duração, né? Você pode falar de crossfit, dos WODs, pode falar de luta. Endurance, né? A principal via metabólica é a via oxidativa. Endurance, intensidade baixa moderada, principal fonte de energia, gordura. Se você aumentar um pouco a intensidade, começa a depletar glicogênio muscular. E o glicogênio muscular é carboidrato dependente, você entendeu? Então esse é um cuidado interessante, você entender o que o atleta faz, que nem aqui você fica evidente, você é do endurance. Provavelmente você faz a musculação para complementar o arcabouço, para aguentar essa paulada, essa pecada do endurance, entendeu? A principal via metabólica que você precisa se policiar é a de carboidrato dependente, é glicogênio muscular, você entendeu? E carboidrato, Maurício, tem carboidrato simples, né? Glicose, frutose, galactose. Tem carboidrato que a molécula é maior, né? Você pega amido. Então, se você comer um macarrão na prova, você terminou a prova e não digeriu ainda. Aí, o que a indústria fez? Criou que a complexidade da molécula, o tamanho é intermediário. Maltodestrina, oximase, palatinose, destrose, etc. Essas têm interface com o exercício, né? Então, o que acontece? Durante o exercício, você precisa entender. E quando a gente fala desses carboidratos complexos, né? Moléculas grandes, existem os refinados e os integrais. Como assim? Não entendi. Refinado é farinha branca, bolacha, pão, né? Os integrais, pô, é o que a gente tem às vezes acesso, né? Então, são detalhes interessantes. Na sua rotina alimentar, faz sentido o carboidrato. Falou, pô, Fernando, eu faço uma refeição ao dia, provavelmente à noite, com a molecada, com a família. Você entendeu? O resto eu vou nos snacks. E, pô, é bacana que você tem os carbos dependentes. Não significa que seu estoque de glicogênio esteja pleno. Tem uma dieta da Escandinávia, que é a supercompensação glicímica. Os caras pegam 72 horas antes da prova, carboidrato, né? Então, existem estratégias de você depletar o estoque de glicogênio e estratégias de você também otimizar, né? Garantir aí essa repercussão. E eu concordo contigo. 1 grama de carboidrato, Maurício, 4 calorias. 1 grama de proteína, 4 calorias. A repercussão no corpo é diferente. Então, às vezes, a galera quer emagrecer. Se porventura você está fazendo endurance e não tiver o glicogênio muscular, você vai depletar massa magra. Você entendeu, velho? Você vai catabolizar. Você vai perder peso. Peso às custas de massa magra. De massa magra, justamente. Agora, se você não for do exercício e estiver, de repente, sendo emagrecido, né? Os monjaros da vida aí, você terá o mesmo raciocínio. Pô, teve um estudo aí, 17 a 34% do peso perdido. Massa magra. Massa magra. Massa magra, a gente pode falar da estrutura muscular, né? De algumas repercussões viscerais, as vilosidades intestinais. A gente pode falar do metabolismo ósseo, né? Favorecendo a osteopenia, um pouco vai surgir um boom aí de osteopenia, osteoporose por causa disso. Então, o ideal é que em vigência de medicações, né, emagrecedoras ou que estão favorecendo, né, a perda de peso, tem que se exercitar. Tem que se exercitar, você entendeu? E se porventura você conseguir dar um aporte apropriado, pontual, energético, é interessante. As pessoas confundem direção com velocidade. As pessoas querem emagrecer ontem. Pois é. É complicado isso, você entendeu? Você tem na sua rotina uma ferramenta exercício que te debilita, depleta. Ou vai estar com a medicação. É assim, tem um grande lance, né? Esse imediatismo é louco, né? Porque se você pergunta pra um cara se ele quer estar 12 quilos mais magro em um ano, porra, todo mundo fala assim, né? Porque é peso pra caramba. 12 quilos é peso pra cacete. Porra! Tudo isso? Agora, por que o cara ele quer emagrecer 12 quilos em um mês, né? Porra, Falta de organização. isso. E essa ansiedade, né, cara? Você fala, ó, remédio pra isso, remédio pra aquilo outro, mais hormônio. Tem razão, não, tá complicado isso. E me fala do seu sono, Maurício. O seu sono é bom, ruim, O muito sono é bom, mas é pouco, né? Você chega a dormir quantas horas por noite? Em média, 5. 5 horas por noite. Quando você acorda disposto ou acorda arrastado? Arrastado, né? Tem já 5 horas por dia, mas vai bem, assim. Acorda arrastado e já vai pro chicote, Já né? vai Já vai pro treinar, chicote. né, cara? Vou treinar. Em jejum, pra nem se dar liberdades, né? É o cenário aí de quem tá acostumado com a prática desportiva, né? Desfavorável, na verdade. O despertar sendo arrastado, você tem monitorizado o padrão de sono, essas Tenho. coisas? É? Você sabe uma coisa interessante? A gente usa em alguns momentos pontuais essa orientação. Power Nap, pega até 20 minutos no meio do dia. Você pode induzir pela respiração diafragmática, né? Você tira o tônus Duas coisas que eu introduzi agora, cara. Power nap, um cochilinho e a meditação. Essa maneira. Aí, os dois têm correlação direta com a respiração. Sim, faz pouco tempo que eu comecei a meditação, faz umas 2 semanas, mas eu tenho feito lá o programa, cara, pra ver se dá Legal, uma... né? Ah, cara, dá uma melhorada na cabeça. Na verdade, você tira uma maneira de você amenizar o predomínio tono-simpático, né? Então, você tem lá em Brasília, a gente tem o eletroencefalograma, né? A gente tem alguns dados interessantes que em vigência da respiração diafragmática, Power Nap, você induz um padrão de atividade cerebral parecido do sono profundo. É mesmo? 20 minutos durante o dia. E pra mim, cara, funciona. É. Porra.
Isso é Você maneiro. eu renasço das cinzas. 15, Legal. 20 minutos pra mim de soneca é o... Acorda disposto. Pô, legal. Você sabe que dentro aqui da nossa rotina é interessante saber o que você faz. O que está passível de ajuste ou não, de que maneira a gente poderia contribuir. E o ideal é a gente ver a repercussão disso que você faz. E uma das maneiras mais técnicas, mais precisas que a gente tem é discutir indicadores bioquímicos. Então, se é a sua rotina de treino, existem indicadores de alteração de integridade da estrutura muscular agudas, até certo ponto é o que é esperado. Algumas enzimas que a gente dosa na rotina, de desgaste, entre aspas, muscular, né? Creatina quinase, mioglobina. Às vezes algumas aminotransferases também alteram com o exercício físico. Existem repercussões sobre a ótica nutricional. Isso é o que você faz. Deixa eu ver como o seu corpo reage ao que você faz. Tá? Então a gente dosa geralmente proteína, né? Albumina, globulina. Alguns laboratórios a gente consegue dosar aminoácidos. Entendeu? A gente vê como é que está o equilíbrio do açúcar no sangue, homeostase glicêmica. Né? Glicose, insulina, hemoglobina glicada, ou tem a galera que gosta de usar frutosamina. Deixa eu ver como é que está esse equilíbrio da glicemia no seu organismo, né? Hoje a gente tem a possibilidade da Libre, né? do Libre, do dispositivinho, você tem 14 dias. Como é que está o comportamento da glicemia, tendência a subir, a baixar? Na rotina eu tenho observado, a galera que treina, eles estão assustados com as glicemias de 50. Mas você fala, pô, você precisa aumentar o aporte energético. Não, mas eu estou querendo emagrecer. Tá, mas para você emagrecer e a ferramenta exercício ser efetiva, você tem que assimilar a carga de treino. Porque senão você está perdendo massa magra. Então é isso que a difícil galera esse não tem na cabeça, né? É só um negócio muito louco de falar, cara. Que assim, o cara, ele acha que se ele treinar em jejum, se ele não comer, tá ótimo. Consegui. Consegui é isso. Porra, corri 1 hora em jejum, tá ótimo. Cara, Não vai dar não. Isso aí, às vezes, a curto prazo, pode até ser alguma estratégia, mas médio é inviável. é inviável. Porque é isso, você vai perder massa magra, você vai emagrecer de massa magra, a hora que você comer uma bolacha, a bolacha ela virou 3, né? Você sabe o que é interessante? A galera esquece, por exemplo, quando você ingere carboidrato, né? Para cada grama de carboidrato, 2,7 a 2,8 gramas de água. Então o turgor celular aumenta. A gente observa isso muito no fisiculturismo, quando a galera entra na fase de cut, né? Na fase mais final, preparatória aí, eles têm uma tendência a limitar a ingestão hídrica, né? E tira o carboidrato. Só que quando chega poucas horas, né? Antes de subir no palco, eles fazem o que chama carb up. Eu não aguento mais comer a broba, não. Eu quero é pão. Quando eles colocam o carboidrato é rapidamente absorvido no meio intracelular, aumenta o turgor, cola a pele, né? Cola. O timing do carb up é fundamental, pensando nesse cenário de fisiculturismo, né? Às vezes você errar a mão aí. Então, às vezes, o que acontece é isso. A galera tenta fazer uma dieta low carb de segunda a sexta, final de semana se dá liberdades. Fala, Doc, na sexta meu peso tá tanto, na segunda eu ganhei 3, 4 quilos. Esse aí sou eu, meu. Mas você precisa contextualizar. Esse aí sou eu, cara. É isso, e a pessoa precisa entender, pô, você não vai fazer tecido adiposo em 2, 3 dias, assim, 3, 4 quilos. Você entendeu? Às vezes é a característica tecidual, né, desses detalhes, né? A gente agora, o que geralmente eu faço, né? Eu discuto alguns exames de sangue. Exames de sangue, indicadores de integridade clínica, né? As células vermelhas, célula branca. Às vezes, conforme a característica do exercício, rotina do exercício, em vigência de restrição energética, pode alterar a imunidade. Então, o número de células brancas, leucócitos, faz leucopenia. Você entendeu? Às vezes é o momento que eu discuto uma eosinofilia, a gente discute e retoma o assunto vermífugo, né? São detalhes interessantes. Série vermelha, galera do ciclismo acha que hematócrito alto é indicador de performance. Hematócrito é a celularidade, a concentração sanguínea. Se você está desidratado, sobe hematócrito. Você entendeu? Não necessariamente hematócrito está alto por causa das células, né? E se for a célula, você precisa entender se é a célula vermelha, que é o que a galera do Endurance gosta, né? Até fala do ZPO, né? Eritropoetina. Hormônio produzido no rim, a galera toma. E pau. Ai, lepo! Para subir, né? Número de células vermelhas, entendeu? Então, a gente discute isso, vê a integridade, né? Algumas enzimas, fígado, pâncreas, rim, tudo ok. A gente discute esses indicadores do status nutricional, discute indicadores de alteração de integridade tecidual muscular agudas, enzimas, e vê como é que está o eixo hormonal. O eixo hormonal é quase que um cagueta, né? A gente produz substâncias favoráveis à vitalidade. GH, GF1, testosterona. A gente também produz substâncias desfavoráveis, cortisol, por exemplo. Então, se porventura os hormônios anabólicos estiverem baixos, a gente discute treino. Tem treino de força, uma maneira de você estimular a síntese endógena de testosterona. Se porventura os catabólicos, cortisol estiver alto, a gente discute descanso.
E se porventura o anabólico estiver baixo e catabólico alto, a gente discute viagem. Tira o pé da rotina que tá viajando. Acabou. Você tá entendendo? Então é isso que a gente vai aos poucos fechando lá do clínico. Agora a gente faz ali a avaliação clínica, vamos fazer o gasto energético de repouso. Boa. Para entender o aspecto quantitativo. Quantas calorias seu corpo está precisando para manter as funções vitais. Fora Em treino. repouso? Isso é em repouso. E aí, hoje em dia, você tem o Whoop, tem os gadgets, tem Oura Ring, né? Hoje tem bastante ferramenta que consegue dizer como o organismo está reagindo à rotina de treino, quantas calorias está sendo gasta. Então a gente já vai entrando num somatório, que você precisa de repouso, mais o que você está gastando durante o exercício. E vamos ver a ingestão. Ingestão, você pode fazer recordatório alimentar. Hoje tem também os aplicativos. Você tira a foto do prato, ele já te fala. Já te fala quantas calorias Quantas são calorias, no o final que é do dia. carboidrato, gordura ou proteína. E você vê se está tendo um mismatch. Tecnologia! Se porventura está gastando muita caloria, bacana, a curto prazo vai perder peso. Se é o seu objetivo, bacana. Legal. Se não é, vamos ajustar. Você entendeu? Se porventura for perpetuado esse déficit energético, aí a gente começa a comprometer rendimento físico, diminui a resposta ao treino, aumenta a incidência de lesão, recidiva de lesão. É isso também, né? Irritabilidade, dificuldade de concentração. E do lado clínico, aí começa a alterar, né? Integridade, sistema imunológico, altera eixo hormonal. Imagina, por exemplo, que os hormônios sexuais, né, são derivados do colesterol. São os hormônios esteroides, né? A gente tem testosterona, é um hormônio esteroide, derivado do colesterol. Estrógeno também, progesterona também. Assim como aldosterona, corticoide, né? Cortisol. Mas o que eu quero dizer é o quê? Se porventura você tiver uma vigência, uma situação de déficit energético sendo perpetuada, você altera o metabolismo do colesterol. Você compromete a síntese desses hormônios sexuais. Em homem, comprometimento de síntese de hormônio sexual, você não vai ter libido. Você tendo no sexo feminino, o estrógeno, por exemplo, o estrógeno ele é protetor ósseo. Então, em vigência do déficit energético relativo, faz osteopenia, pode fazer osteoporose. Antigamente, a tríade da atleta feminina entra aqui. Antigamente era o quê? Anorexia, bulimia, associada à amenorreia, não menstruava, e osteoporose. 100 gramas de frango e vegetais, né? Brócolis, salada. O brócolis é o segredo. Hoje entrou dentro desse contexto de déficit energético relativo. Então, isso que a gente faz, finalizando ali a parte do repouso, parte clínica, eletro, esses detalhes, aí a gente vai para os ergômetros. Né? Se você é um corredor, a especificidade do ergômetro tem que ser avaliado na corrida. Se você é ciclista, não adianta. Um bom ciclista não necessariamente é um bom corredor. Você tem que ser avaliado na bike. E aí a gente começa a discutir conceitos nos ergômetros, né? Então a gente vai ver uma variável de função. Função na bike, a gente pode falar de potência, que é o produto da cadência pela força. Se for na esteira, eu posso discutir VO2 máximo, frequência máxima, né? Aqui hoje a gente vai fazer um teste de potência crítica, FTP, chama Functional Threshold Power. Tem vários protocolos, né? Pode usar de 40 minutos. Hoje aqui a gente vai usar o de 20 minutos. E nesses 20 minutos, esse cicloergômetro, ele me dá alguns indicadores sobre a ótica biomecânica. Então, eu vou saber, de repente, se há ou não algum desequilíbrio entre membro direito e esquerdo, né? Musculatura anterior, posterior de coxa. Se você é mais um chutador na bike ou puxador, ou seja, se é mais de quadríceps ou de pessoas, quadril. Vai estar de bike, caralho. Vai saltar geral agora, vai. Vou ver quantas calorias você está gastando, qual a principal fonte energética sendo utilizada. E isso é uma ferramenta interessante que você usa na rotina. Pô, eu tô aqui treinando, eu tô fazendo um pedal, 3 horas de pedal. Pô, eu gasto, você vai ter essa informação hoje. Por minuto, quantas calorias? Pô, você vai entender de que maneira e a partir de que momento você começa a precisar repor, para não ter queda de rendimento. Uma coisa é durante o pedal cair por fadiga. Outra coisa é cair por déficit de substrato energético. E durante a vigência, né, desse FTP aí, vamos ver a pressão, como é que tá esse comportamento. Então a galera por aí pedalando aí, nesses bomeiros da vida aí, fazendo um 25, 26 sistólica. Isso eu não vou nem falar do risco também dos pré-treinos. Fora os outros venenos. Essa rotina nossa aqui, vamos pro pau? Bora. Play? Bora. Cara, se liga aí que os episódios vão ser muito bons, com informações diferentes do que tá rolando aí. Manda aí, França. Chicote estralou, né? Hoje fizemos umas abordagens dentro do que a medicina do esporte, né? Ela tem de propriedade para acrescentar. Então é um convite a todos a esse universo da medicina esportiva, do universo saudável, né, Maurício? Esporte sem noia, né? E play. Vamos para cima. Valeu, monstro. Bora. Bora.